Fala galera, eu sou Castanhari e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hardware Tech BR. E olha, se prepara porque hoje o negócio tá pegado. Sabe quando você pensa que a tecnologia é só sobre o celular novo, o joguinho do momento? Então, hoje eu vou te mostrar que o buraco é muito mais embaixo. A gente vai falar de como uma decisão lá na Califórnia, na sede da Apple, pode fazer o seu joguinho favorito ou aquele aplicativo que você usa todo dia ficar mais caro. E não é só isso não. Vamos mergulhar fundo em como a inteligência artificial está deixando de ser coisa de filme de ficção científica para virar uma corrida maluca entre países e empresas gigantescas, tipo Tesla e Nvidia, e como isso vai mudar a sua vida, o seu trabalho e até a geopolítica mundial. Hoje no Hardware Tech BR você vai conferir as notícias mais quentes do mundo da tecnologia e como elas impactam seu dia a dia e o mercado global. A gente vai desvendar os aumentos de preço na App Store, a expansão de empresas de segurança digital aqui no Brasil, que prometem te proteger de golpes, e até como a Coreia do Sul está investindo uma grana preta para não ficar para trás na corrida da IA. É uma mistura de economia, segurança e inovação que afeta diretamente o seu bolso e o futuro de todos nós. Pensa comigo, a segurança dos seus dados, o preço dos seus apps, o futuro dos carros autônomos, tudo isso está conectado. E eu tô aqui para te ajudar a entender essa teia complexa de uma forma que você não vai ver em outro lugar. Então, se você quer ficar por dentro de tudo isso, entender as entrelinhas do que as grandes empresas estão fazendo e como o mundo está se moldando ao redor da tecnologia, você está no lugar certo. Já senta o dedo no like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdo como esse para vocês. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também é fissurado por tecnologia ou com quem precisa entender o que está rolando no mundo. E o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do futuro da tecnologia, que a gente vai te contar em primeira mão. Fechou? Então, bora pro vídeo! Vamos começar com uma notícia que mexe diretamente com o bolso de todo mundo que tem um iPhone ou um iPad. A Apple, aquela empresa da maçãzinha que a gente conhece bem, anunciou que vai reajustar os preços na App Store. E adivinha só quem está na lista? Pois é, o Brasil. Junto com a Índia, Turquia e outros países da Europa, nós vamos sentir essa mudança. Mas calma, não é só um aumentou e pronto. A gente precisa entender o porquê. A Apple alega que são ajustes por causa de flutuações cambiais e novas taxas. No nosso caso, aqui no Brasil, além da variação do dólar, que já é um problema crônico, entra na conta uma nova taxa de serviço digital de 2% em alguns estados. É mole. Ou seja, o governo cria uma taxa, a Apple repassa, e quem paga a conta no final? A gente, o consumidor. Essa mudança não afeta só quem compra. Pensa no desenvolvedor brasileiro, o cara que rala para criar um aplicativo legal, uma ferramenta útil ou um jogo viciante. Ele já paga a comissão padrão da Apple, que pode chegar a 30%. E agora vai ter que lidar com essa nova camada de custos. O que ele faz? Ou ele absorve o prejuízo, o que é muito difícil para quem está começando, ou ele repassa o aumento para o preço final do app ou das compras dentro dele. E é aí que você, usuário, vai ver o preço daquela assinatura mensal ou daquela skin nova no seu jogo subir. É uma cascata. O imposto aumenta, a Apple ajusta, o desenvolvedor repassa e o seu extrato do cartão de crédito fica mais triste no final do mês. Então, a minha dica de ouro para vocês é: fiquem de olho, abram a App Store, vão nas suas assinaturas, revisem seus gastos. Veja se aquele serviço que você assinou e nem usa mais ainda vale a pena com o novo preço. Às vezes, a gente vai assinando as coisas no automático e nem percebe o rombo que isso causa. Esse reajuste da Apple é um lembrete doloroso de que o mundo digital tem custos bem reais. É fundamental ter controle sobre nossas finanças digitais, porque as empresas não vão pensar duas vezes antes de repassar qualquer custo extra para a gente. Fica esperto, porque o seu dinheiro não aceita desaforo.
Agora vamos falar de uma coisa que tira o sono de muita gente: segurança. Golpe do Pix, roubo de dados, clonagem de WhatsApp. A lista é gigante. E é nesse cenário caótico que a empresa espanhola Veridas está chegando com mais força no Brasil. Eles são especialistas em biometria e verificação de identidade digital. Talvez você não conheça o nome Veridas, mas com certeza já usou a tecnologia deles ou alguma parecida. Sabe quando você abre a conta num banco digital e precisa tirar uma selfie segurando o seu documento? Ou quando você usa o reconhecimento facial para desbloquear o celular ou aprovar uma compra? Então, é exatamente isso que eles fazem. É a sua cara, a sua voz, a sua impressão digital se tornando a chave para a sua vida digital. A expansão da Veridas por aqui é uma notícia excelente, e eu explico o porquê. O Brasil é, infelizmente, um dos campeões mundiais em fraudes digitais. Os criminosos estão cada vez mais sofisticados. Por isso, ter empresas de ponta investindo no nosso mercado significa que teremos acesso a ferramentas mais robustas e seguras para nos proteger. A tecnologia deles não serve só para bancos. Pensa no acesso a prédios comerciais, no embarque em aeroportos, na assinatura de contratos online, no controle de acesso a eventos. A biometria está se tornando a espinha dorsal da confiança no mundo digital. Ela prova que você é realmente você, e não um golpista com seus dados roubados. Isso aumenta a nossa proteção de uma forma que senhas complexas jamais conseguiriam. Uma senha pode ser vazada, roubada, descoberta, mas a sua biometria é única. É claro que nenhum sistema é 100% infalível, mas a dificuldade para o fraudador aumenta exponencialmente. É uma camada extra de segurança que se torna cada vez mais essencial no nosso dia a dia. Saber que empresas como a Veridas estão olhando para o Brasil e trazendo o que há de mais moderno em verificação de identidade é um alívio. Mostra que, apesar dos problemas, estamos no caminho certo para construir um ambiente digital um pouco mais seguro para todo mundo. Continuando no tema segurança, vamos falar de um público que muitas vezes fica esquecido: as pequenas e médias empresas, as PMEs. Sabe a padaria do seu bairro, a oficina mecânica, a lojinha de roupas, o escritório de contabilidade? Todas elas hoje dependem de tecnologia. Usam computador para emitir nota, celular para falar com o cliente no WhatsApp, sistema para controlar o estoque. E aí que mora o perigo. A maioria dos ataques cibernéticos não mira só os gigantes como bancos e governos. Eles miram os pequenos, porque sabem que a segurança ali é mais frágil. E um ataque bem-sucedido pode simplesmente quebrar uma empresa pequena. É nesse contexto que surge a Right Sentry, uma empresa que acaba de lançar uma solução chamada Right Sentry Advantage. A proposta deles é genial: oferecer um pacote completo de cibersegurança que antes só as grandes corporações podiam pagar, por um preço acessível para as PMEs. Pensa nisso, é como democratizar a segurança digital. Eles oferecem módulos que cobrem tudo, desde a proteção dos computadores e celulares dos funcionários, até o monitoramento de ameaças em tempo real e treinamento para a equipe não cair em golpes de phishing. É uma proteção 360 graus. A importância disso é gigantesca. Muitos pequenos empresários pensam: quem vai querer atacar o meu negócio? É um erro fatal. Os criminosos usam ataques automatizados que varrem a internet em busca de qualquer vulnerabilidade. Não é pessoal, é oportunidade. E o prejuízo de um ataque de ransomware, por exemplo, em que sequestram todos os seus dados e pedem um resgate, pode ser o fim da linha. A solução da Right Sentry mostra que investir em cibersegurança não é um gasto, é um investimento essencial. É como colocar uma tranca boa na porta e um alarme na sua loja física. No mundo digital, a lógica é a mesma. E ignorar isso é deixar a porta escancarada para o prejuízo. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de grana, de mercado financeiro. Mas você vai ver como tudo está conectado com a tecnologia.
Recentemente, o mercado de ações teve uma daquelas semanas de montanha-russa, com tudo caindo. E um dos motivos foi a expectativa em torno do relatório de resultados da Nvidia. Sim, a mesma Nvidia das placas de vídeo que você usa para jogar. Hoje, ela é muito mais do que isso. Ela é o cérebro da revolução da inteligência artificial. O mercado estava tão ansioso, tão dependente do que a Nvidia ia dizer, que qualquer rumor já fazia as ações tremerem. Isso mostra o poder que uma única empresa de tecnologia tem sobre a economia global. Mas não foi só a Nvidia. O que piorou esse cenário de instabilidade foram as tensões geopolíticas. Conflitos no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, tudo isso cria um clima de incerteza. E investidor odeia incerteza. Quando o mundo parece que vai pegar fogo, os grandes investidores correm para ativos mais seguros, como o dólar e o ouro, e tiram o dinheiro de ações, principalmente as de tecnologia, que são consideradas mais arriscadas. É por isso que você vê o índice Nasdaq, que é a casa das gigantes de tecnologia, despencando num dia de notícias ruins sobre conflitos internacionais. O que eu quero que vocês entendam com isso é que não dá mais para olhar para tecnologia, economia e política como coisas separadas. Elas são uma coisa só. Uma decisão da Nvidia sobre a produção de um novo chip pode impactar o mercado de ações mais do que a política econômica de um país pequeno. Da mesma forma, um conflito do outro lado do mundo pode fazer o valor daquela empresa de tech que você investiu derreter. A gente vive num mundo hiperconectado, onde o tweet de um CEO ou a notícia de um ataque com drone podem influenciar diretamente o seu poder de compra e o futuro dos seus investimentos. É complexo, mas é a realidade. Dando sequência a essa conversa de mercado, vamos aprofundar um pouco mais em como as gigantes da tecnologia estão jogando esse xadrez. O relatório da Nvidia, que eu mencionei, veio e explodiu todas as expectativas. Os resultados foram tão absurdamente bons, impulsionados pela venda de chips para IA, que a empresa não só recuperou as perdas como puxou o mercado todo para cima. A Nvidia sozinha conseguiu acalmar os investidores e mostrar que a demanda por inteligência artificial é uma força quase imparável no momento. Isso é para vocês terem uma noção do poder de fogo que estamos falando. Uma única empresa ditou o humor de Wall Street. Ao mesmo tempo, outras duas gigantes fizeram movimentos importantes. A Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, também mostrou resultados fortes, mas o mercado ficou com um pé atrás porque eles anunciaram que vão gastar bilhões a mais em seus projetos de IA e no metaverso. Os investidores pensaram, opa, mais gasto significa menos lucro agora. E as ações caíram. Veja a ironia. As duas estão apostando pesado em IA, mas o mercado reagiu de formas completamente diferentes. Isso mostra como a estratégia de comunicação e a confiança que o mercado tem na gestão da empresa são cruciais. E para completar o trio, temos a Intuit, uma empresa talvez menos conhecida por vocês, mas que é gigante no setor de software financeiro, dona do TurboTax e do QuickBooks. Eles também estão investindo pesado para integrar IA em seus produtos, para ajudar pessoas e empresas a gerenciar suas finanças de forma mais inteligente. As ações deles também se movimentaram, mostrando que a febre da IA não está restrita às empresas que fabricam o hardware, como a Nvidia, ou as redes sociais, como a Meta. Ela está se espalhando por todos os setores da economia. Acompanhar essas movimentações é crucial para entender para onde o dinheiro está indo e quais serão as próximas grandes tendências tecnológicas. Quando a gente fala em Tesla, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Carro elétrico, certo? Carros estilosos, super tecnológicos, que praticamente dirigem sozinhos. Mas eu estou aqui para te dizer que pensar na Tesla apenas como uma montadora de carros é um erro gigantesco. A Tesla hoje é, na essência, uma empresa de inteligência artificial e robótica. O carro é só a casca.
o produto que eles usam para desenvolver e aplicar suas tecnologias mais avançadas. O verdadeiro jogo do Elon Musk é muito, mas muito maior. Ele está construindo um ecossistema de IA que vai muito além das ruas e estradas. Pensa comigo, o sistema Autopilot e o Full Self-Driving, o famoso FSD, coletam uma quantidade absurda de dados do mundo real a cada segundo. Nenhum outro sistema no mundo tem acesso a essa escala de informação. Esses dados são o combustível para treinar redes neurais cada vez mais poderosas. E essa mesma tecnologia que ensina um carro a desviar de um pedestre pode ser usada para controlar um robô humanoide, como o Optimus, que a Tesla está desenvolvendo. A ideia é que esses robôs possam fazer tarefas repetitivas e perigosas em fábricas, armazéns e, futuramente, até na sua casa. E não para por aí. A Tesla está investindo bilhões de dólares em supercomputadores, como o Dojo, especificamente para processar essa montanha de dados de vídeo e treinar suas IAs. Isso cria uma infraestrutura que pode ser usada para inúmeras outras aplicações, automação industrial, gerenciamento de redes elétricas, pensa nos painéis solares e baterias da Tesla, e até mesmo no planejamento de cidades inteligentes. O que a Tesla está fazendo é criar a base para um futuro altamente automatizado. Para nós, consumidores e empresas, isso significa que em breve a tecnologia da Tesla poderá estar presente não só na nossa garagem, mas em quase todos os aspectos da nossa vida. Se a gente está vendo empresas como Nvidia e Tesla numa corrida frenética pela IA, imagine o que acontece quando um país inteiro decide entrar no jogo com força total. É exatamente isso que a Coreia do Sul está fazendo. O governo sul-coreano anunciou um plano simplesmente faraônico: investir mais de 7 bilhões de dólares nos próximos 3 anos para se tornar uma potência global em inteligência artificial. Eles não estão para brincadeira. A meta é clara. Eles querem estar no topo, junto com os Estados Unidos e a China, na liderança dessa tecnologia que vai definir o futuro. O plano deles é super ambicioso e bem estruturado. O dinheiro não vai só para a pesquisa e desenvolvimento. Eles vão criar fundos para apoiar startups de IA, construir centros de dados massivos e, o mais importante, investir pesado na produção de chips de IA. A Coreia do Sul já é uma gigante na produção de chips de memória, com empresas como Samsung e SK Hynix. Agora, eles querem dominar também o mercado de chips lógicos, aqueles que são os cérebros dos sistemas de IA, competindo diretamente com a Nvidia. É uma questão de soberania tecnológica e segurança nacional para eles. Para a economia e o dia a dia dos sul-coreanos, o impacto será brutal. Eles esperam que a IA impulsione todos os setores, da manufatura à saúde, criando novos empregos e aumentando a produtividade. Isso mostra uma mentalidade que falta em muitos lugares. Tratar a inovação tecnológica não como um assunto de nicho, mas como uma política de Estado, uma prioridade nacional. A Coreia do Sul entendeu que quem dominar a inteligência artificial vai dominar a economia do século XXI. É uma lição importante e um movimento que a gente precisa acompanhar de perto, porque essa competição entre nações vai acelerar o desenvolvimento da IA de uma forma que a gente nem imagina. Para fechar nosso giro de notícias, vamos conectar tudo: IA, mercado e geopolítica. Jensen Huang, o CEO da Nvidia, o cara que virou um rockstar da tecnologia, fez uma visita a Taiwan. E daí, você pode perguntar, e daí que essa visita tem um peso gigantesco? Taiwan é o coração da indústria global de semicondutores. É lá que fica a TSMC, a empresa que fabrica os chips mais avançados do mundo para quase todo mundo, incluindo a Nvidia, a Apple, a AMD, todo mundo. Sem Taiwan, a indústria de tecnologia, como a conhecemos, simplesmente para. A visita do CEO da Nvidia, um dos homens mais poderosos da tecnologia no momento, a Taiwan, é um recado claro.
é um reforço da parceria estratégica entre a NVIDIA e a TSMC. Ele foi lá para garantir que a produção dos seus próximos chips de IA, que valem ouro, continue a todo vapor. Mas, ao mesmo tempo, essa visita acontece num momento de enorme tensão política entre a China e Taiwan. A China considera Taiwan uma província rebelde e não descarta o uso da força para reunificar o território. Os Estados Unidos, por sua vez, são aliados de Taiwan e têm interesse em proteger a produção de chips. Então, quando Jensen Huang desembarca em Taiwan e é recebido como uma celebridade, isso tem implicações geopolíticas. Ele está, mesmo que indiretamente, reforçando a importância e a independência de Taiwan no cenário global. Mostra como a inovação e a liderança tecnológica estão intrinsecamente ligadas à política internacional. Não é mais só sobre criar um chip mais rápido. É sobre onde esse chip é feito, quem controla essa produção e quais são as alianças estratégicas que garantem que a tecnologia continue avançando. A saga da NVIDIA e de Taiwan é o exemplo perfeito de como as placas tectônicas da tecnologia e da geopolítica estão se movendo sob os nossos pés. E aí, galera? Cabeça fervendo com tanta informação? É muita coisa, eu sei. Mas é fundamental entender essas conexões. Hoje no Hardware Tech BR, vimos como tecnologia, mercado e geopolítica caminham lado a lado. A gente viu como um ajuste de preço da Apple na App Store é reflexo de impostos e economia global. Falamos sobre como a segurança dos nossos dados aqui no Brasil está ganhando reforços importantes com a Veridas, e como a Right Sentry está tentando proteger os pequenos negócios de um desastre digital. E claro, mergulhamos fundo na loucura da inteligência artificial, com a NVIDIA ditando o ritmo do mercado, a Tesla sonhando com um futuro de robôs e a Coreia do Sul transformando a IA em um projeto de nação. Tudo isso mostra que o mundo da tecnologia é um tabuleiro de xadrez complexo, onde cada movimento importa. Apple, Veridas, Right Sentry, NVIDIA, Meta, Intuit, Tesla e Coreia do Sul mostram que inovação e estratégia moldam o futuro da tecnologia. A visita do CEO da NVIDIA a Taiwan não é só um passeio, é uma jogada geopolítica. O investimento bilionário da Meta em IA não é só um gasto, é uma aposta no futuro da interação humana. Entender essas nuances é o que separa quem apenas usa a tecnologia de quem realmente compreende o mundo em que vivemos. E o nosso objetivo aqui no canal é exatamente esse: te dar as ferramentas para você entender esse jogo. Por isso, se você curtiu essa análise mais profunda, se esse vídeo abriu sua mente para alguma coisa nova, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer nosso trabalho. Compartilha com a galera nos grupos de WhatsApp. Manda para aquele tio que acha que tecnologia é só o controle remoto da TV. E o mais importante de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando tudo de perto. A gente se vê no próximo vídeo, com mais notícias e análises para desvendar o futuro. Valeu, galera!